Dizem que a honestidade é um presente muito caro e que não devemos esperá-lo de pessoas baratas. Mas, às vezes, o mundo nos surpreende e nos mostra que a integridade não tem nada a ver com o saldo bancário, mas sim com a riqueza que se carrega na alma. Esta é a história de Maria, uma mulher que o mundo escolheu não ver. Maria era faxineira em um dos maiores prédios comerciais da Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Ela era uma dessas figuras invisíveis que garantem que o chão brilhe, que o lixo desapareça e que o café esteja quente. Mas para quem ninguém jamais pergunta, como foi o seu dia? Maria tinha 45 anos, mas as linhas profundas em seu rosto e as mãos calejadas pela água sanitária contavam a história de alguém que já havia vivido e sofrido por 100 anos. Ela morava em um bairro afastado, pegava 2 ônibus e um trem lotado todos os dias, saindo de casa antes do sol nascer e voltando quando a lua já estava alta. O cansaço era seu companheiro constante, um peso nos ombros que nunca ia embora. Mas Maria não reclamava. Ela não tinha tempo para reclamar. Ela tinha uma missão. Em casa, esperando por ela numa cama pequena cercada de remédios, estava Aninha, sua filha de 10 anos. Aninha nascera com uma condição rara nos olhos, uma doença degenerativa que, pouco a pouco, estava roubando a luz do mundo da menina. A cada dia que passava, o mundo de Aninha ficava mais cinza, mais embaçado, mais escuro. Os médicos diziam que havia uma cirurgia, um procedimento complexo e delicado que poderia reverter o quadro e salvar a visão da menina. Mas o custo era algo que Maria não conseguia nem pronunciar sem sentir um nó na garganta. 80 mil reais. Para quem ganhava um salário mínimo e contava as moedas para comprar o leite e o pão, 80 mil reais não era dinheiro. Era uma fantasia, uma impossibilidade, uma montanha que ela jamais conseguiria escalar. Mesmo assim, Maria trabalhava. Fazia horas extras, aceitava faxinas nos finais de semana, vendia bolos na vizinhança. Ela guardava cada centavo em uma lata de biscoitos antiga, escondida no fundo do armário. Mas, por mais que ela corresse, a doença de Aninha corria mais rápido. A escuridão estava vencendo. Numa sexta-feira chuvosa, daquelas em que o frio penetra nos ossos, Maria estava limpando o 25º andar do prédio corporativo. Era um andar de luxo, ocupado por um escritório de advocacia e consultoria financeira de alto padrão. O carpete era macio, as mesas eram de mogno e as cadeiras custavam mais do que a casa inteira de Maria. Já passava das 10 da noite. O escritório estava vazio, silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelo brilho da cidade lá fora, que parecia zombar da solidão dela. Maria arrastava o aspirador de pó com dificuldade, pensando na filha. Naquela manhã, Aninha tinha dito que já não conseguia ver as cores do desenho na TV. Aquilo partiu o coração de Maria em 1000 pedaços. Ela chorou enquanto limpava o banheiro dos executivos, misturando lágrimas com desinfetante. Meu Deus, ela sussurrava, por que o Senhor me deu um fardo tão pesado se meus ombros são tão fracos? Eu só preciso de um milagre. Só um. Foi então que ela entrou na sala do CEO, o Dr. Augusto. Era uma sala imponente, com vista panorâmica. Maria começou a limpar a mesa de vidro, recolhendo copos de café e papéis amassados. Foi quando seus olhos bateram em algo no canto da sala, perto da poltrona de couro. Uma maleta. Não era uma maleta de documentos comum. Era uma bolsa de couro preto, robusta, entreaberta. Maria sentiu um arrepio. Ela olhou para os lados. Ninguém. Apenas o zumbido do ar-condicionado. A curiosidade, misturada com um instinto que ela não soube explicar, a fez se aproximar. O fecho estava quebrado, deixando o conteúdo exposto. Quando Maria viu o que havia dentro, suas pernas falharam e ela precisou se segurar na mesa para não cair. Muito dinheiro.
Não eram notas soltas ou trocados, eram maços empilhados de notas de 100 e 50 reais, amarrados com elásticos. Havia ali, numa estimativa rápida, mais de 200 mil reais. O coração de Maria começou a bater tão forte que parecia um tambor dentro do peito. O silêncio da sala foi subitamente preenchido pelos gritos dos seus pensamentos. 200 mil reais. Aquilo pagava a cirurgia de Aninha, pagava 2 vezes, pagava a recuperação, pagava uma casa nova, pagava uma vida onde ela não precisasse esfregar o chão dos outros até morrer. A mão de Maria tremeu, pairar sobre a maleta. Ela olhou para as câmeras de segurança no teto. A luzinha vermelha estava apagada. Ela sabia, pois ouviu os seguranças comentarem mais cedo que o sistema estava em manutenção naquele andar. Ninguém veria. O prédio estava vazio. Ela poderia colocar aquilo no saco de lixo preto, levar até o carrinho de limpeza, cobrir com panos sujos e sair. Ninguém desconfiaria da faxineira invisível. Por 1 minuto inteiro, o minuto mais longo da vida de Maria, ela foi consumida pela tentação. Ela fechou os olhos e viu Aninha enxergando. Viu a filha correndo no parque, vendo as flores, vendo o rosto da mãe. É a resposta de Deus, uma voz sussurrou em sua mente. Você pediu um milagre, aqui está ele. Deus tirou de quem tem muito para dar a quem não tem nada. A lógica parecia perfeita. O dono daquela maleta provavelmente gastava aquilo em jantares e viagens. Para ele, era dinheiro de bolso. Para ela, era a vida da filha. Maria chegou a tocar no couro frio da maleta. Seus dedos roçaram as notas. Mas naquele instante outra imagem veio à sua cabeça. A imagem de seu pai, um homem que morreu pobre, sem ter onde cair morto, mas que dizia: Maria, a única coisa que a gente leva dessa vida é o nome. Se você sujar o seu nome, nenhuma água sanitária limpa depois. Maria afastou a mão como se a maleta estivesse pegando fogo. Ela começou a chorar, ali sozinha, no escuro do escritório de luxo. Ela chorou de raiva por ser honesta, raiva por ter consciência, raiva porque sabia que não conseguiria levar aquilo. Ela não era uma ladra. Se ela pagasse a cirurgia da filha com dinheiro roubado, toda vez que olhasse nos olhos curados de Aninha, ela veria o reflexo do seu próprio crime. Ela veria a vergonha. Não, ela disse em voz alta para o silêncio. Não desse jeito, Senhor. Eu pedi um milagre, não uma provação. Com as mãos trêmulas, ela fechou a maleta o melhor que pôde. Colocou-a em cima da mesa do Dr. Augusto, bem no centro, onde não poderia ser ignorada. E então, fez algo que exigiu toda a sua força. Virou as costas para a salvação da sua filha e voltou a passar o pano no chão. 20 minutos depois, o elevador privativo se abriu com um estrondo. Dele saiu um homem afogueado, com o rosto pálido e suando frio, apesar do ar-condicionado. Era o Dr. Augusto. Ele não usava a arrogância habitual. Usava o desespero. Ele correu pelo corredor, quase tropeçando nos próprios pés. Quando viu Maria com o carrinho de limpeza no corredor, ele nem a notou. Entrou na sala como um furacão. Maria parou de limpar e ficou imóvel, o coração na boca. Ouviu-se um grito de alívio vindo lá de dentro, seguido por um som de choro. O homem saiu da sala segurando a maleta contra o peito, como se fosse um filho recém-nascido. Ele viu Maria ali parada e pela primeira vez em 5 anos que ela trabalhava ali, ele realmente a olhou. Você, ele disse, a voz falhando. Você estava aqui? Você viu isso? Maria baixou a cabeça, segurando o cabo da vassoura com força. Vi sim, doutor. Estava no chão, perto da poltrona. Eu coloquei em cima da mesa para o senhor não perder. O homem se aproximou dela devagar. Ele abriu a maleta, conferiu os maços. Estava tudo lá. Ele olhou para Maria com uma expressão de incredulidade absoluta. Você sabe o que tem aqui? Perguntou ele. Sei sim, senhor, respondeu ela baixinho.
tem muito dinheiro. E você não pegou? As câmeras estão desligadas. Ninguém saberia. Você poderia ter sumido com isso e eu nunca te acharia. Maria levantou o rosto e olhou nos olhos dele. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas sua voz era firme. Doutor, eu tenho uma filha doente em casa que precisa de uma operação que eu não posso pagar. Esse dinheiro resolveria minha vida. Mas a minha mãe me ensinou que o que não é meu me queima a mão. Eu posso ser pobre, mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu durmo. E isso dinheiro nenhum compra. O Dr. Augusto ficou mudo. Ele era um homem de negócios, acostumado com lobos, com traições, com gente que vendia a própria mãe por porcentagem. A integridade daquela mulher simples o desarmou completamente. Ele puxou um maço de notas da maleta, devia ter uns 10 mil reais ali, e estendeu para ela. Tome, é seu, uma recompensa. Por favor, aceite. Maria olhou para o dinheiro. 10 mil reais ajudariam muito, mas não pagariam a cirurgia. E, de alguma forma, aceitar aquele dinheiro parecia diminuir o que ela tinha acabado de fazer. Parecia transformar sua honestidade em um serviço prestado. Não precisa, doutor. Eu só fiz o meu trabalho. O que é certo é certo. O homem insistiu, empurrando o dinheiro, mas ela recuou. Doutor, guarde seu dinheiro. O senhor parecia muito aflito quando chegou. Deve precisar dele mais do que eu. Augusto guardou o dinheiro confuso. Ele se sentou na cadeira da recepção, exausto. A adrenalina estava baixando. Você não entende, disse ele mais para si mesmo do que para ela. Esse dinheiro não é meu, é de um agiota. Eu fiz um investimento errado, perdi tudo. Se eu não entregar isso amanhã, eles disseram que iriam atrás da minha família. Você não salvou meu dinheiro, Maria. Você salvou a minha vida e a vida dos meus filhos. Maria sentiu um arrepio. Se ela tivesse levado aquele dinheiro, o sangue daquele homem estaria em suas mãos. Deus, em sua sabedoria infinita, a tinha livrado de uma tragédia maior do que ela imaginava. Deus sabe o que faz, doutor, disse ela. Qual é o problema da sua filha? Perguntou. Ele, de repente, mudando o tom. A postura dele mudou. A arrogância do empresário deu lugar a uma curiosidade humana. Maria hesitou, mas a dor era tanta que transbordou. Ela contou tudo. Falou da doença degenerativa, da perda de visão, do prazo curto, do valor impossível da cirurgia. Falou com a simplicidade de quem vive a dor, sem dramatizar, apenas relatando os fatos. Enquanto ela falava, Augusto a observava atentamente. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. 80 mil reais, murmurou ele. É muito dinheiro. É sim, senhor. É uma vida inteira de trabalho para mim. Augusto se levantou, ajeitou o terno e pegou a maleta. Vá para casa, Maria. Amanhã é sábado. Fique com sua filha. Ele não prometeu nada. Não ofereceu pagar. Apenas virou as costas e foi embora. Maria sentiu um aperto no peito, uma pontada de decepção humana, talvez esperando que, como nos filmes, ele resolvesse tudo num passe de mágica. Mas a vida real é dura. Ela terminou sua faxina, pegou o ônibus e voltou para casa, abraçou Aninha e chorou até dormir, agradecendo a Deus por não ter se tornado uma ladra, mas pedindo perdão por ainda se sentir triste. O fim de semana passou arrastado. Na segunda-feira, Maria voltou ao trabalho, esperando encontrar tudo igual. O mesmo chão sujo, o mesmo lixo, a mesma invisibilidade. Mas quando ela chegou ao 25º andar, a recepcionista a chamou. Maria, o Dr. Augusto quer falar com você na sala dele. Agora! O coração de Maria gelou. Será que tinha sumido alguma nota? Será que ele tinha se arrependido e ia acusá-la de algo? Ela entrou na sala tremendo, segurando o avental com as mãos suadas. O Dr. Augusto não estava sozinho. Havia outro homem na sala, um senhor mais velho,
de cabelos brancos e óculos redondos, com um ar sereno e bondoso. "Sente-se, Maria", disse Augusto. Ele parecia diferente, mais leve. "Maria, este é o Dr. Hélio." Maria cumprimentou o homem timidamente. "O Dr. Hélio", continuou Augusto, "é meu pai." Maria ficou confusa. "E ele também é um dos maiores oftalmologistas e cirurgiões oculares deste país. Ele é o fundador do Instituto da Visão." O ar faltou nos pulmões de Maria. Ela olhou para o senhor de cabelos brancos, que sorria para ela com ternura. Augusto prosseguiu. "Eu contei ao meu pai o que aconteceu na sexta-feira. Contei que uma mulher que precisava desesperadamente de dinheiro encontrou a minha salvação em cima de uma mesa e escolheu me devolver, mesmo sem saber quem eu era ou o problema que eu tinha. Contei a ele sobre a sua filha." O Dr. Hélio se inclinou para a frente e segurou as mãos ásperas de Maria. "Minha filha", disse ele com uma voz que parecia um abraço. "O meu filho cometeu muitos erros na vida. Ele quase destruiu nossa família com a ganância dele. Mas você ensinou a ele, numa única noite, o que eu tentei ensinar a vida toda, que caráter vale mais que ouro. Ele me disse que tentou te dar dinheiro e você não aceitou. E ele tem razão. Dinheiro acaba. O que você fez merece algo que dure para sempre." Ele tirou um papel do bolso. Era uma guia de internação no melhor hospital de olhos de São Paulo. "Traga a Aninha amanhã cedo. Eu mesmo vou operar a sua filha, e não vai custar um centavo. Nem a cirurgia, nem o tratamento, nem os óculos que ela precisar depois. Nós vamos devolver a luz para os olhos dela, porque você devolveu a luz para a alma do meu filho." Maria não conseguiu falar. As palavras ficaram presas num soluço que explodiu de dentro dela, como uma represa que se rompe. Ela caiu de joelhos no carpete macio daquele escritório luxuoso, não para limpar o chão, mas para agradecer. Ela chorou, e dessa vez Augusto chorou com ela. O milagre não tinha vindo na forma de notas roubadas dentro de uma maleta de couro. O milagre tinha vindo através da honestidade que abriu uma porta que o dinheiro jamais abriria. Se ela tivesse roubado aquele dinheiro, ela teria salvo a filha fisicamente, mas condenado a si mesma. E talvez o dinheiro nem fosse suficiente, ou fosse dinheiro maldito do agiota. Mas ao escolher o caminho certo, ela ganhou não só a cirurgia, mas o respeito, a amizade e a proteção de pessoas que podiam realmente mudar a vida dela. A cirurgia de Aninha foi 3 semanas depois. No dia em que tiraram as bandagens, Maria estava lá, segurando a mão da filha. O Dr. Hélio removeu as gases devagar. Aninha piscou, acostumando-se com a claridade, e então abriu um sorriso que iluminou o quarto. "Mãe", disse a menina, tocando o rosto de Maria. "Você é linda. Eu consigo ver você." Aquele foi o pagamento de Maria. Aquele foi o tesouro que a maleta não podia comprar. Maria continuou trabalhando, mas não mais como faxineira. O Dr. Augusto, tocado profundamente pela lição de moral que levou, reorganizou sua vida e seus negócios. Ele ofereceu a Maria um cargo de confiança na supervisão administrativa do prédio, pagando a ela um salário digno que permitiu que ela comprasse sua casa própria e desse estudos para Aninha. Mas, mais do que ascensão social, Maria ganhou uma história que ela contava para Aninha todas as noites, não sobre anjos distantes, mas sobre como, num momento de escuridão e tentação, a luz da verdade foi a única lâmpada que não se apagou. Essa história nos deixa uma lição poderosa que muitas vezes esquecemos na correria e na ambição do dia a dia. Vivemos num mundo que aplaude a esperteza, que diz que achado não é roubado, que valoriza quem corta caminho para chegar ao topo, mas a verdade nua e grua é que o travesseiro mais macio do mundo é uma consciência limpa. Maria podia ter resolvido seu problema imediato com o roubo, mas ela teria criado uma prisão dentro de si mesma.
Ao devolver o que não era dela, ela não apenas salvou a vida do dinheiro, mas ativou uma lei universal infalível, a lei do retorno. O bem que você faz, mesmo quando ninguém está vendo, volta para você de formas que você não consegue prever. A recompensa de Maria não foi em dinheiro vivo, foi em vida. Foi na visão da filha, na dignidade restaurada e na certeza de que Deus honra quem honra seus princípios. Talvez hoje você esteja diante da sua própria maleta. Talvez seja uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, prejudicando alguém. Uma mentira que pode te livrar de um problema ou um atalho que parece muito atraente. Lembre-se de Maria. Lembre-se de que o dinheiro pode pagar a cirurgia, mas não pode comprar a mão do médico que te opera com amor. O dinheiro compra a casa, mas não o lar. Compra a cama, mas não o sono. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Seja fiel no pouco e a vida te colocará sobre o muito. A verdadeira prosperidade não é ter a conta cheia e a alma vazia. É poder olhar no espelho e nos olhos dos seus filhos e não ter do que se envergonhar. Se essa história tocou o seu coração e te fez acreditar que a honestidade ainda é o melhor caminho, eu quero te convidar para fazer parte da nossa família aqui no canal. Histórias como a de Maria precisam ser espalhadas para lembrar ao mundo que o bem ainda existe. Inscreva-se no canal Contos de Valor, ative o sininho e deixe o seu like. E eu tenho um desafio para você hoje. Quero saber quem aqui valoriza o caráter acima de tudo. Escreva nos comentários a palavra honestidade. Vamos encher esses comentários de integridade e mostrar que, no final das contas, o bem sempre vence. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima história.